Pessoal, boa noite. Venho aqui apresentar para vocês, de forma bem resumida, o artigo que tem por tema um experimento com agentes de software para monitorar a colaboração em uma turma virtual. Temos como orientador Edilson Lima, da disciplina Inteligência Artificial. Me chamo Moisés de Paiva e vamos ao que interessa. Certo. Bom, esse artigo aqui foi passado pelo professor. Ele foi desenvolvido por Patrícia Agostini Jacques e Flávio Moreira de Oliveira, ambos universitários da Universidade Católica do Rio Grande do Sul e também formado em ciência da computação, com pós-graduação em redes de computadores. Não está aqui, mas consegui obter essa informação. Bom, o nosso sistema, como foi falado agora há pouco, é para monitorar, são agentes de software que são pegos ou são utilizados para uma abordagem em uma turma virtual. Turma virtual, o que ele quer dizer é cursos à distância, os famosos EAD. E eles utilizaram agentes de softwares, não só os agentes de software, como também os multi-agentes. E para explicar melhor esse sistema, eu vou começar a explicar logo para vocês sobre os agentes de software. Segundo o Lake Tapson, um grande estudador dessa área, ele define um agente de software como um programa que executa uma determinada tarefa usando as informações provenientes do seu ambiente. E também temos o Shoa, que também é outro cara estudado na área, que define um agente de software como uma entidade que funciona assim de forma autônoma e continuamente em um ambiente particular, sempre habitado por outros agentes do processo. Existem inúmeros conceitos, pessoal. Esse aqui foi um dos mais, como posso dizer, mais compreensíveis, porque existem várias pessoas que estudam muito essa área e fazem suas definições em seus doutorados. Bom, agente de software, falando numa linguagem mais abaixo do nosso nível, ultimamente ele tem ganhado muita proeminência crescente nos últimos 5 anos, mais ou menos. Mas o tema ele não é pacífico em um estado no centro de muita controvérsia e discussão. O que é um agente de software, realmente? Para que serve? São perguntas que realmente são dúvidas que realmente devemos tirar neste momento. Uma definição assim bem genérica do caso, definindo agente de software, é nada mais nada menos que um sistema que se situa a um ambiente a que ele faz parte, com capacidade para ele sentir o que lá se passa e agir, acabando por efetuar aquilo que irá sentir no futuro. Isso é um agente de software. Criado para se adaptar àquela ocasião e também se preparando de forma futura para o uso futuro do próprio. De acordo com essa definição, os agentes eles devem ser situados no ambiente. Quando o ambiente muda, o agente pode deixar de ser. Por outro lado, todos os agentes de software são programas, mas nem sempre todos os programas são agentes. Ainda nesse caso aqui, quer dizer, os agentes de software eles não podem ser definidos pelas tarefas que executam. Então você não pode ver uma tarefa e dizer logo, isso é agente, não é agente. Não, eles não podem ser definidos por isso. Mas é claro, os agentes de software eles podem ser programas, mas nem sempre programas podem ser agentes de software. Resumidamente, são 6 características, pessoal. Mas eu trouxe essas 4 as mais importantes que de cara vocês podem realmente identificar um agente de software. Eles são autônomos,
eles se comunicam, eles são reativos e proativos. O que é a autonomia desse agente? São os agentes que operam sem intervenção direta de um ser humano ou de outra entidade e apresentam qualquer tipo de controle sobre as suas ações e o seu estado interno. A comunicação, a outra característica, é o agente que interage com os outros agentes e possivelmente também com seres humanos. Às vezes não é nem necessário conversar com seres humanos, mas pode ser que ele converse. Através de uma linguagem de programação, através de uma linguagem de comunicação própria do próprio agente. Aí temos a reatividade, que são os agentes que operam no seu próprio ambiente, constituído pelo mundo físico, um utilizador ou uma coleção de outros agentes, a internet ou a combinação dos anteriores. Eles também respondem antecipadamente às mudanças ocorridas. E também temos os proativos, que são os agentes que não se limitam a agir em resposta ao ambiente. E eles são capazes assim de exibir um comportamento, como posso dizer, orientado para determinados objetos e tomadas também de decisões. Essas são as principais características de um agente de software. Embora seja ainda uma área bem atual, já se controlava assim há muito tempo atrás, os agentes já eram aplicados. Por exemplo, um gerenciamento de redes e sistemas, filtragem e tratamento de e-mails, buscar por informações na web, marcar reuniões no grupo colaborativo, no comércio eletrônico, ajudando um usuário na busca de produtos ou gerenciando algumas vendas. E por aí vai. Existem inúmeras funções que um agente de softwares pode fazer. Sem mais delongas, vamos para os multiagentes, que nada mais, nada menos é do que o conjunto de muitos agentes. Vamos ler esse conceito aqui rapidinho. Quando o sistema é formado por mais de um agente, ele é conhecido como sistema multiagente, mais conhecido como MAS. Os agentes eles são entidades autônomas que têm conhecimento da sua própria existência e da existência dos outros agentes. Desse jeito, ele colabora com outros para interagirem em um objetivo comum dentro de um ambiente. Bom, em um MAS desse assim, os agentes eles devem possuir algumas capacidades específicas para interagirem no mesmo ambiente. Dessa forma, os agentes eles devem ter o conhecimento da sua existência e da existência dos outros agentes. Além disso, eles devem ser capazes de se comunicar possuindo, para tanto, uma linguagem específica. Cada agente deverá possuir conhecimentos e habilidades para executar uma determinada tarefa e devem cooperar para atingir o objetivo global. É claro, eles trabalham em conjunto. Vamos passar para o próximo slide, onde temos aqui a especificação do nosso sistema. Como foi tratado lá no início, o tema é agente de softwares para colaboração em uma turma virtual. Como fazemos isso? Como é feito? O que é preciso? O sistema ele é dividido em 3 etapas. A parte da leitura, a etapa da coleta de dados e a etapa da análise. Bom, o sistema multiagente proposto ele é formado por 3 agentes. Os coletores, ele é formado por 4 agentes. 3 agentes coletores e um agente do professor. Os agentes coletores eles são responsáveis por coletar dados a partir das mensagens dos mecanismos de comunicação da internet. O agente do professor é responsável por exibir as análises feitas pelos outros agentes. A etapa da leitura. O que significa isso? É nessa leitura das novas mensagens que chegaram nos mecanismos de comunicação. Esta atividade ela vai ser realizada de tempos em tempos, é um período determinado pelo projeto. Temos também a etapa da coleta de dados, que é a busca de dados nas mensagens lidas.
As informações escolhidas são armazenadas em uma base de dados. E a etapa 3, a final, que é a etapa de análise. Realização das análises a partir dos dados coletados. O professor, por exemplo, ele pode colocar dois tipos de análise, o default e o período. A análise default é realizada a partir das novas mensagens enviadas após a última análise default feita. Assim, se a última análise default for solicitada pelo professor no dia 10 de julho e outra requisitada no dia 14 de julho, nesta última serão analisadas todas as mensagens enviadas entre os dias 10 e 14 de julho. Dessa forma que funcionará. Quando o agente do professor envia um pedido de análise para outros agentes coletores, eles enviam em resposta uma mensagem contendo o nome e o endereço do arquivo que contém a análise. O agente do professor ele realiza uma cópia local do arquivo e prontamente exibe a análise do professor. Os agentes coletores eles estão localizados na máquina que contém as mensagens na lista de discussão do news grupo, que no caso seria a notícia do grupo. O agente do professor, porém, ele é instalado na máquina escolhida pelo professor. Bom pessoal, aqui é o gráfico mostrando basicamente como funciona essa questão da leitura, para ficar mais visível. Temos o chat, onde vai iniciar as leituras da mensagem, onde o nosso usuário, o agente do chat, é claro, vai fazer essa função. Logo após, temos aqui a gravação dos dados coletados, onde vai ficar os dados armazenados, é claro, absorvidos pelo agente do chat. Se nós percebermos, tem um pulo bem para cá, onde o professor ele vai solicitar análise, é claro, do aluno. Ele assim também vai fazer o pedido da análise para o agente do professor, é claro, do próprio sistema, onde depois o professor vai guardar as informações dele em algo à parte, entendeu? Chat para o agente do chat, depois os dados coletados, vai armazenar as informações contidas. Logo após, pula para o professor, onde ele vai solicitar também uma análise, onde ele vai fazer o agente dele fazer esse pedido da análise para o agente. Logo após isso, vai ser enviado os arquivos para o URL, onde para o professor, onde vai exibir, o agente professor também vai exibir para o professor as análises que ele solicitou. Basicamente é isso. Vamos pular aqui. Bom, coleta de dados. Era um outro aspecto, né, que nós deveríamos ter falado. Vamos falar agora. Como posso dizer? Enquanto estiverem lendo as novas mensagens, os agentes coletores eles buscam dados que são utilizados para análises assim, posteriores. Essas informações escolhidas são armazenadas em um banco de dados que é formado pelos seguintes registros. Então aqui, ID, from, repre, assunto, subassunto, data, hora, mecanismo de comunicações. Onde esse ID é o identificador das mensagens, no caso do chat, ele identifica cada sentença formulada por um usuário. Eu não vou falar de cada um porque está na cara a função de cada um, entendeu? Como vai ser essas coletas de dados, está aqui, todos divididos na tela. Eu não vou especificar cada um porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas cada um tem essa função. O ID é o identificador das mensagens, o from é o aluno emissor da mensagem, o reply é usado apenas na mensagem do newsgroup, onde vai ser os grupos do chat. A data é a hora do envio, a hora da chegada, a data é a hora do envio, da chegada, a hora também é a hora do envio. O mecanismo de comunicação ele pode ser lista de discussão, no newsgroup ou no chat. Por aí vai. Como posso dizer aqui? Bom, a análise dos dados. Isso aqui é bem fundamental. Claro que na hora na hora do sistema, nos pré-requisitos, isso aqui é algo que é muito, como pode dizer você, é muito verificado, porque é de suma importância este ponto bem aqui.
Na análise dos dados, cada passo possui o seu próprio banco, no qual ele armazena os dados colhidos, como explicado acima. Depois dessa coleta, ele realiza a análise a partir dos dados contidos no seu banco de dados. Dessa maneira, quando o professor ele solicita, vai ser enviado o nome e o endereço do arquivo que contém as respectivas análises. As análises realizadas pelos agentes, eles podem ser classificados em dois grupos. Neste caso aqui, é o análise focado na colaboração em grupo e uma análise da participação dos alunos. Bom, na análise da colaboração em grupo, ela busca identificar as associações ligadas às interações entre alunos e aluno, entre aluno-aluno e aluno-aluno-assunto, mostrando quais os alunos mais interagem entre si, quais são os assuntos mais citados entre eles dentro do newsgroup. Temos também a associação aluno-aluno, que aluno-aluno-assunto, que é a associação que busca identificar os grupos de alunos que se formam ao ser aberta a discussão de um determinado assunto. Assim, as mensagens que se referem ao mesmo assunto são destacadas, criando um novo grupo. Nessa tabela, nem coloquei aqui, mas nessa tabela tem o ID do grupo, que é o identificador. Temos os alunos, que são os nomes, algo que identifique. Temos os assuntos, que também como posso dizer para vocês, também temos assunto, que é outro aspecto. Temos o subassunto, que é quase que o assunto, só que é quando a mensagem ela discute um novo tópico pertencente, quase e falando de outro assunto. E temos a associação aluno-aluno, que é uma das últimas, que é a identificação realizada pelo reply da mensagem, e não mais pelos assuntos discutidos pelos alunos. Desta maneira, quando o aluno envia uma mensagem como resposta a uma outra mensagem enviada, é criado um novo grupo na mensagem reply a essas mensagens. Aí gera uma nova mensagem. Aí podemos avaliar a mensagem dos alunos individualmente. E por último, temos a análise individual da partição dos alunos, que nada mais é, ela exibe as informações sobre a participação e interesse específico de cada aluno. Essas informações elas permitem ao professor acompanhar especificamente a partição individual dos alunos, incentivando ele, se necessário for, a interagir com todo o grupo, bem como seus temas de interesse. Bom, pessoal, basicamente, o artigo foi baseado em agente de software, trabalhando com multi-agente de software, que destinam a trabalhar com uma turma virtual, com um curso à distância. Foi bem elaborado e, chegando à conclusão desse artigo, a gente percebe que a análise das interações de uma turma virtual, ela permite observar que a arquitetura proposta aqui e os tipos de análise realizadas se mostraram apropriadas para o objetivo desejado, que é fornecer as informações ao professor a fim de auxiliar a monitoração da participação dos seus alunos. Não cabe ao sistema ele ser o único critério de avaliação da colaboração entre os alunos. O acompanhamento e a avaliação final do professor são indispensáveis, é claro. E a ferramenta pode ser usada como um recurso adicional para o professor, para assim facilitar cada vez mais o nosso dia a dia, né? Com esses cursos à distância. Pessoal, essa aqui é a bibliografia. Muito obrigado. Boa noite.